One Piece tem vários vilões que são icônicos dentro da série, como o Doflamingo, o Crocodile e o Akainu, mas sem dúvidas o mais misterioso entre eles e o que tem mais coisa a ser explorada ainda é sem dúvidas o Barba Negra, que é um dos principais vilões da história e que é muito curioso que ele é o único vilão de One Piece até agora que não teve um arco próprio em si para ele. E que apesar de que ele e o Luffy terem tido muito poucos encontros até agora, a rivalidade entre os dois é muito bem construída em torno da série e que muito provavelmente o Barba Negra vai ser o vilão final de One Piece. E toda essa construção ótima vem desde a sua apresentação no arco de Jaya. O Barba Negra é citado pela primeira vez na história na Ilha de Drum, mas ele só aparece pela primeira vez no bar com o Luffy em Jaya, e essa apresentação é maravilhosa. Primeiro que ele é apresentado num sentido totalmente oposto ao de um vilão, ele parece mais um tiozão no bar do que um cara que vai ser o principal vilão da história. E o design ajuda totalmente nisso, o Teach não é apresentado como um cara que tem imponência ou algo do tipo, é totalmente o contrário. E nessa cena de apresentação dele, a rivalidade dele com o Luffy já começa a ser construída. Com um escolhendo uma comida diferente e cada um odiando a comida que cada um gostou. Inclusive, é muito interessante que a única comida na série inteira que o Luffy fala que não gostou é justamente algo que o Barba Negra gostou. E já nessa simples cena já é mostrado como que vai funcionar a relação dos dois personagens daqui pra frente. Porque o Barba Negra, desde o início, ele é basicamente a versão espelhada do Luffy. Ele é basicamente o oposto de tudo que o Luffy representa, mas ao mesmo tempo eles têm muitas semelhanças. Isso fica ainda mais claro na cena seguinte, depois da saída deles do bar, onde tem aquela cena incrível, uma das melhores cenas de todo One Piece, com o Barba Negra dizendo que os sonhos das pessoas não têm fim. Nessa cena a gente vê como o Luffy e o Barba Negra, eles pensam basicamente a mesma coisa, que você nunca deve desistir dos sonhos e que eles sempre podem se tornar realidade. A diferença é que os dois enxergam a forma como esses sonhos podem ser alcançados de uma forma completamente oposta. Que o Luffy usa o seu sonho e os sonhos das pessoas para ajudar elas e fazer cada uma delas evoluírem. Enquanto o Barba Negra usa isso para passar por cima das pessoas e se auto-beneficiar. O Barba Negra enxerga que a única forma de uma pessoa conseguir os seus objetivos é dessa maneira, passando por cima dos outros e não se importando com ninguém. Enquanto o Luffy pensa exatamente o oposto. E as comparações dele com o Luffy não se limitam só apenas a essa questão dos sonhos. Na verdade, a jornada de ambos os personagens é bastante parecida. Já que são dois personagens que vieram completamente do nada, ambos com D no nome, tiveram uma ligação com o Yonkou desde quando eles eram crianças, formaram sua própria tripulação do zero com integrantes que ninguém conhecia. Só que, claro, ambos de uma forma completamente diferente. Enquanto o Luffy se inspirava no Shanks e via nele um modelo a se seguir, o Barba Negra traiu o Barba Branca e formou a sua própria tripulação, formada pelas pessoas mais esquisitas possíveis. E assim ambos foram ganhando suas recompensas e tendo seus feitos aos poucos. E é muito interessante pensar também em como o Luffy e o Barba Negra lidam com as situações de uma forma muito distinta. Porque enquanto o Luffy tenta resolver as coisas de uma forma bastante objetiva e às vezes até impulsiva, o Barba Negra tenta sempre fazer as coisas com planos mais articulados e sempre que ele pode ele tenta evitar a luta. Já que, como é mostrado também um contraponto com o Luffy, o Barba Negra não tem nenhum tipo de força física, então ele tenta sempre conseguir ainda mais poder para conseguir ganhar as batalhas, enquanto o Luffy ele tem que se virar na porrada. Inclusive é engraçado que o Barba Negra muitas vezes é mostrado como um cara extremamente confiante, só que tem várias cenas da série que ele parece que tá assustado e morrendo de medo. Como no encontro dele com o Luffy em Pell Down, que ele toma uma porrada e que ele fica esperneando de dor. Inclusive eu falei que o Barba Negra tem essa coisa de ter planos mais articulados e de agir meio que por debaixo dos panos. Mas também é engraçado que muitas vezes o plano dele meio que não dá certo e que ele tem que improvisar na hora e que, sendo bem sincero, muitas vezes ele foi salvo muito pela sorte.
Por exemplo, quando ele entrou em Impel Down para recrutar bandos para o seu grupo e ele foi quase morto pelo Magellan. E é incrível como ele não tinha um plano B para isso. Ele literalmente teve a chance de morrer ali e botar tudo por água abaixo. E é engraçado como ele leva isso como uma consequência dos atos que ele faz. E muitas vezes, quando ele vê que algo para ele não deu certo, a única coisa que ele faz é rir. E essa coisa dele agir por debaixo dos panos representa muito tudo que foi a Guerra de Marineford. Porque se você for parar para pensar, toda a guerra foi causada por ele. E ele queria que a guerra acontecesse para poder roubar a Akuma no Mi do Barba Branca. Desde o confronto dele contra o Ace, entregando ele para a Marinha, indo em Impel Down para recrutar novos membros. E é engraçado como o Luffy meio que ajudou isso, porque foi a ida do Luffy a Impel Down para resgatar o Ace que permitiu que o Barba Negra recrutasse membros para a tripulação dele e que permitisse com que ele chegasse em Marineford mais forte. E isso mostra muito do porquê ele é um personagem tão bom. Ele foi o causador do maior evento de One Piece até agora. A guerra foi a Marinha contra o Barba Branca e no final o grande vencedor de tudo foi o Barba Negra. Toda a sua jornada até ele virar Yonkou até agora é simplesmente incrível e muito bem feita. E ele é sem dúvidas um dos melhores personagens que o Oda já criou. A minha única crítica é que até agora no Novo Mundo ele não mostrou tudo que se esperava dele, porque se você for ver, ele só começou a agir de fato agora depois do final do arco de Wano, ou seja, ele passou mais de 200 capítulos meio que não fazendo lá muita coisa, mas mesmo assim ele não deixa de ser um excelente vilão e dependendo do que for mostrado do passado dele, ele pode se tornar sem dúvidas o melhor vilão de One Piece, que até agora eu acho que tá esse posto com o Doflamingo, mas eu acho que o Barba Negra tem todo o potencial de passar. E outra coisa que é muito legal em torno dele é todos os mistérios agora que tem em torno do personagem. Desde aquela cena dele com o Luffy em Jaya, com ele falando que não é ele e sim eles, o que é algo que deixa uma coisa muito ambígua e o Oda fez isso de propósito. Tem a questão dos dentes dele sendo trocados em Impel Down, a mudança de personalidade dele, que isso é algo que também se deve mencionar. Muitas vezes o Barba Negra tá agindo de uma forma e aí ele meio que muda e fica uma coisa meio estranha. E aí tem várias teorias, uma das mais famosas é que tem mais de uma pessoa dentro dele, o que é uma coisa meio doida, mas dependendo do que for, eu não duvido nada. Além da arte que o Oda fez do Barba Negra quando criança, dele olhando para a Lua, o que gerou ainda mais teorias, porque a Lua ela tem uma importância muito grande para o mundo de One Piece, e muito provavelmente o passado dele vai revelar também muita coisa da história em si. Barba Negra é para mim um vilão único dentro de One Piece, ele foi muito bem construído desde a sua aparição até agora, com cada parte da sua personalidade, dos seus atos sendo mostrados pouco a pouco. É um vilão muito bem feito, mesmo não tendo um arco só para ele, e resta saber o que o Oda vai planejar para ele daqui para frente. Mas enquanto isso não acontece, eu te peço para que, se você gostou do vídeo, você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, porque isso ajuda muito a gente a crescer, e deixasse a sua opinião sobre o Barba Negra e qual você acha que é o melhor vilão de One Piece. E é isso, falou!